Shalom, shalom, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um discipulado. Nós continuamos a nossa série Mussar e Midot Tovot. E dentre essa temática, nós temos trabalhado as Midot que Paulo menciona em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que ele vai chamar de o fruto do Espírito. E hoje o nosso tema é o sétimo gomo, que é emuná em hebraico. E emuná, como está aí no nosso post, significa fidelidade e fé. Vamos para o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Algumas Bíblias, algumas versões vão trazer a palavra fidelidade e outras Bíblias vão trazer a palavra fé como um gomo, aí como se fosse a mexerica, um dos gomos, fidelidade ou fé. E sobre essa temática, eu queria começar já apresentando para os irmãos duas palavrinhas em hebraico que nós temos que são utilizadas como fé, mas que trazem conceitos totalmente diferentes. E por que eu estou trazendo essas duas palavras hebraicas que normalmente são utilizadas para expressar fé ou que denominam como fé? Porque essa mesma ideia nós temos na nossa língua portuguesa. E esse mesmo conceito nós temos na mente dos seguidores de Yeshua, dos discípulos de Yeshua. E são palavras diferentes e conceitos diferentes. Porque normalmente a gente pergunta a uma pessoa: você acredita em Deus? Você tem fé em Deus? E essa pessoa vai dizer: sim, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas a sua conduta, as suas ações são contrárias àquilo que ela acabou de afirmar, que é crer em Deus, que é ter fé em Deus. E por isso que eu trouxe essas duas palavrinhas hebraicas aí, porque essa mesma ideia, de novo, repito, nós temos em português. Tem muita gente que confunde crença com fé. Tem muita gente que tem crença. Ela acredita que existe um Deus, que Deus criou todas as coisas e que Deus enviou o seu filho para morrer por ela. Mas essa pessoa ela não tem fé. Porque
a prática dela, a conduta dela, as ações dela não refletem o Deus que ela professa crer, acreditar. Então vamos lá. A palavra hebraica bitachon, ela hoje normalmente ela é utilizada para representar a palavra em português que nós temos para fé. Mas bitachon não é fé. Como eu coloquei aí no slide, bitachon significa acreditar, crença. E aí nós temos a raiz da palavra bitachon, as 3 letrinhas, bet, tet e het. E aí em hebraico, lembrando, da direita para a esquerda. Do lado aí da palavra ela, do lado esquerdo da palavra ela, nós temos o bet. No meio nós temos tet. E próximo do ponto final nós temos o het. E a palavra bitachon, ela está relacionada com a ideia de confiar, de depender e buscar refúgio em algo ou alguém. Então, a palavra bitachon é acreditar, crença. Principalmente aqui no Brasil, as pessoas têm crença. E muitas das vezes, uma crença totalmente misturada, totalmente assimilada. Então, bitachon significa acreditar, crença. Já a palavra emuná, que é o tema de hoje, aí sim, a palavra emuná significa fé. Olha aí, a raiz da palavra emuná, primeiro o aleph, depois o men e depois o nun. Essa raiz sugere, olha aí que interessante, estabilidade. Alguns vão traduzir também como firmeza e fidelidade. Emuná, a tradução mais fiel é fidelidade. Porque fidelidade vai muito além de crença, de acreditar. Fidelidade é você ter a crença e praticar, ter ações. Então, está aí. Onde aparece a palavra fé na Bíblia, na verdade, deveria ser traduzida como fidelidade e não como crença. Então, vamos avançar no nosso estudo. Aqui eu trouxe 2 versículos da palavra de Deus, onde nós temos a palavra bitachon e a palavra emuná. Provérbios 3, 5 e 6, nós temos a palavra bitachon. E aí vocês vão ver que bitachon é crença. É a pessoa que acredita. Então está lá em Provérbios 3, 5, bitachon, confia. A palavra bitachon está aí traduzida em português como confia. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas.
Este é um dos textos maravilhosos da palavra de Deus, da Mussar, né, do ensino ético, moral, bíblico. O sábio Salomão, inspirado pelo Espírito de Deus, está nos aconselhando: não confie no seu próprio coração, não confie no seu próprio entendimento. Coração do homem enganoso, o entendimento do homem é vão, mas confia no Senhor, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele te guiará. E aí, nós temos a palavra bitachon. Nós precisamos ter bitachon. Nós precisamos confiar no Senhor. E onde nós temos a palavra emuná, fé, alguns vão dizer que a primeira aparição desta palavra no profeta Abacuque 2:4, que diz: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. E por que eu coloquei esse texto de Abacuque 2:4? Eu não sei se todos têm conhecimento, mas foi este texto citado por Paulo em Romanos que gritou dentro da alma de Martinho Lutero. E esse texto que fez com que ele quisesse reformar a Igreja Católica. Ele, naquele mundo cercado de indulgências, de vendas, de amuletos, ele inconformado com aquela depravação, ele lê Romanos e se depara com Abacuque 2:4. Esse foi o texto que resultou na reforma. E que muitos de nós, se não fosse a reforma, não estaria aqui hoje. O justo, pela sua fé, viverá. E aqui nós temos a palavra emuná. E como nós vimos no slide anterior, a melhor tradução seria: mas o justo, pela sua fidelidade, viverá. Porque a fé bíblica, ela é dinâmica, ela é prática, ela é ativa e não estática, e não morta, e não infrutífera, e não estéril. Então, nós temos aí dois textos onde foi usada a palavra bitachon e a palavra emuná. Então, de novo, para frisar para com os irmãos, pode ser que nas suas pesquisas sobre fé no original hebraico, você possa cair em algum estudo que vai usar bitachon. Mas bitachon significa confiança, crença. E a palavra emuná, que é a palavra que nós temos lá em Gálatas 5:22, na Bíblia hebraica, é a palavra emuná, que significa fidelidade. Uma fé ativa, uma fé dinâmica,
Uma fé que resulta em obras, em ações. Na imagem aí, os irmãos podem perceber, nós temos representada aí a cena de Moisés sobre o monte, com as suas mãos estendidas, para que Israel prevalecesse na sua luta contra Amaleque. E nós temos segurando os braços de Moisés para que ele ficasse firme e não abaixasse, Arão e Hur. E por que eles estão segurando os braços de Moisés? Porque enquanto Moisés estava com seus braços erguidos, o povo de Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava os seus braços, Amaleque prevalecia contra Israel. E aí, Arão e Hur, vendo essa cena, eles seguraram os braços de Moshe, de Moisés. E aí nós temos o texto de Êxodo 17, 12, onde aparece pela primeira vez a palavra emuná. E aí agora você vai entender de forma prática o que é emuná. Olha o que diz o texto de Êxodo 17, 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos emuná, firmes, até ao pôr do sol. Então, dizer, meus irmãos, que uma pessoa tem fé, que uma pessoa tem emuná, é uma pessoa que é firme. Os braços de Moisés segurados ali por Arão e Hur ficaram firmes, não se moveram, não se deslocaram. A pessoa que tem fé, de verdade, ela não retrocede. Ela é firme. Ela é firme no seu propósito. Quando ela aprende algo da palavra de Deus, ela é firme naquilo. Ela não se move, ela não retrocede. Ela não se curva mais à mentira, a outro estilo de vida. Ela passa a viver de acordo com a palavra de Deus. E essa pessoa firme, essa pessoa tem emuná. Emuná é firmeza. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que aquele que retrocede, e se falando de fé, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer, aquele que retrocede, o Eterno diz que o Eterno não tem prazer na alma dele. A pessoa que conheceu da palavra e que retrocede, é uma pessoa que não tem firmeza. E essa pessoa que não tem firmeza, o Eterno não tem prazer na alma dele, na alma dela. A palavra emuná, que é traduzida como fé, como fidelidade, lembrando aos irmãos, de novo, que a raiz da palavra emuná é o Aleph, o Men e o Nun, e essa mesma raiz da palavra emuná, Aleph, Mem e Nun, a raiz dela forma também a palavra hebraica Aman. Aman.
Olha só o que diz o slide. Emuná deriva de outra palavra hebraica, aman. É justamente esta palavra que encontramos em Gênesis 15, 6, onde lemos. E creu Amã, Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Irmãos, esse texto também não está aqui à toa e nem por acaso. Este é um dos textos mais utilizados por Paulo para explicar aos gentios o que é fé. O que significa a salvação pela fé. E Paulo vai citar nas suas cartas Gênesis 15, 6, para explicar aos gentios o que é fé, o que é a salvação pela fé, a salvação pela fidelidade. E creu Amã, Abrão no Senhor. Aí algumas pessoas vão dizer, tá vendo? Abrão só creu, não precisou de fazer nada. Será? Ele não fez nada? Ele só, bitarrão, ele só acreditou, só teve uma crença. Não, ele olhou para os céus e creu na palavra de Deus, viu as estrelas. Ah, ele creu, ele acreditou. Não, a palavra emuná, que deriva da palavra amã, nós vemos desde o primeiro momento o que Abrão teve que abrir mão. Primeira coisa, lechá. Ele teve que sair da sua casa, da sua parentela, da casa do seu pai, para um local onde Deus nem havia mostrado a ele. Esse próprio episódio, o Eterno aparece para ele e fala com ele, porque ele tinha saído à guerra contra 5 reis e tinha prevalecido para resgatar Ló, o seu sobrinho. E aí, para ele não ficar com medo de retaliação, porque ele enfrentou 5 reis, o Eterno aparece para ele e fala, olha, Abrão, eu sou o seu escudo. E aí ele questiona Deus, mas Senhor, eu não tenho descendência. E aí o Eterno leva ele para fora da tenda e mostra-lhe as estrelas. Ah, tá vendo? Ele só creu, ele só acreditou. Vai ver, continua lendo o texto. O Eterno pede ele, de novo, sacrifício. E ele oferece um sacrifício ao Eterno, prática, ação. Ele viu as estrelas, ele creu, amando, mas também ofereceu oferta ao Eterno, acreditando naquelas palavras. E a crença dele, o bitarrão dele, fez ele ter muná, fidelidade, ações, práticas. E ele oferece um sacrifício ao Eterno, e o Eterno passa no meio do sacrifício, como sinal, como símbolo de que ele cumpriria aquilo que ele disse a Abrão. Fez ali com ele uma aliança unilateral, porque esse tipo de sacrifício que está descrito aqui em Gênesis 15, os dois passavam entre as partes cortadas dos animais e no final daquele caminho entre os sacrifícios, eles se cumprimentavam, se aliançavam. Só que o texto diz que, assim como o Eterno fez com Adão, ele fez com Avrão, fez cair um forte sono sobre ele. E só o Eterno passa pelas partes do sacrifício, fazendo ali uma aliança unilateral com ele, independente de Abraão.
ele cumpriria aquilo que ele havia dito a ele. Mas Abraão é um exemplo de fidelidade, de emuná, em que a sua fé ela é prática, ela é dinâmica, ela resulta em ações e boas obras. E esse é o tema que Yaakov Hatzadik, Tiago, o justo, irmão de Yeshua, vai defender na sua carta. A carta de Tiago, ele pega como base Abrão e mostra para os seus leitores que a fé de Abraão, ela tinha obras e ela não era morta, que de fato Abraão tinha emuná, fidelidade. Eu creio, logo obedeço. Eu creio, logo ajo. Então guarde esse versículo, ele é muito importante. Paulo, de novo, repito, vai desenvolver toda a sua teologia soteriológica de salvação, baseado em Gênesis 15:6, onde nós temos a palavra hebraica Aman, que vem da mesma raiz da palavra emuná. Aí, meus queridos, eu peguei um exemplo daquilo que eu acabei de dizer, que a base de Paulo para explicar aos gentios que a salvação é pela fé, mas é uma fé prática, fidelidade ativa, Romanos 4. Nós temos aí na imagem, nada mais, nada menos, uma representação de Abraão segurando a sua adaga, representando ali a Akedah Yitzhak, a amarração de Isaac, o quase sacrifício de Isaac, que foi o 10º e último teste que o Eterno deu a Abraão, de sacrificar o seu filho. E a fé de Abraão era tão prática que ele disse para os seus servos: olha, fiquem aqui ao pé da montanha, porque eu e o menino iremos até o monte, adoraremos e voltaremos. Então, Abraão, ele tinha fé que ele iria sacrificar o seu filho, ia queimá-lo em holocausto eterno, e que das cinzas o Eterno iria ressuscitá-lo, porque o Eterno era fiel para cumprir aquilo que havia prometido a ele. Olha o tamanho da fé desse homem. Ele não só tinha a fé de entregar o seu filho, mas crê que o Eterno das cinzas, do pó, ele tornaria a trazer Isaac. E essa interpretação não é minha, do escritor aos Hebreus, que vai dizer que a fé de Abraão era tão ativa, dinâmica, que ele cria que o Eterno ressuscitaria até mesmo Isaac dos mortos. Então, Romanos 4, nós temos aí Paulo explicando aos romanos o que é fé, o que é fidelidade, salvação pela fidelidade. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Nós, quando entregamos a nossa vida a Deus, nós não temos nada para oferecer. No momento que nós viemos a se converter ao Eterno, a gente vem do mundo cheio de pecados. O que nós temos a oferecer? Só
a nossa bitahon, a nossa crença. E ela vai se tornar e tem que se tornar uma emuná, que é uma fé prática, uma fé que resulta em boas obras. Mas a princípio nós temos só fé. E mais nada a oferecer. E Paulo vai dizer que só essa fé, o Eterno já acredita ela na nossa conta. Já acredita como justiça para a nossa salvação. A fé no sacrifício de Yeshua, o nosso Messias. Mas aqui, o objetivo desse slide é mostrar aos irmãos que a base de Paulo é a palavra aman, que vem da mesma raiz emuná, que é uma fé mais ação, fé mais obra. Agora, eu coloquei para vocês Hebreus 11:1. O escritor aos Hebreus ele vai definir fé de forma fantástica. Nós aprendemos que emuná significa firmeza, né? Através do episódio de Arão, Ur e Moisés. Ora, a fé é a certeza. A fé é firme. A fé é firmeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. A fé é quando acreditamos no peso de verdade. É quando acreditamos, perdão, o peso de verdade a algo ou alguém. Considerando as afirmações deste algo ou alguém como um fato indiscutível. E aí, de novo, eu uso a imagem da Akedah, do quase sacrifício de Isaac. Abraão estava tão convicto, tão crente, ele tinha acreditado tanto peso à fala do Eterno a ele, que faria dele uma grande nação, que de Isaac seria a descendência, que ele estava disposto a sacrificar o seu filho e crer que o Eterno traria ele de volta. Então, de novo, a fé é firmeza, é estabilidade. A fé é quando acreditamos o peso de verdade. E outra, a palavra emuná, alef, mem e num, a raiz dela também gera a palavra verdade. Então, por isso que essa definição aqui eu achei fantástica. A fé é quando acreditamos o peso de verdade a algo ou alguém, considerando as afirmações deste como algo ou alguém como um fato já consumado, independentemente deste fato ainda não ter acontecido ou estar em um passado longínquo. Então, você ter fé é você acreditar mesmo que não venha, não veja. É uma pessoa dizendo, olha, eu vou à tua casa hoje. E se você for uma pessoa de fé, e se a pessoa que te disse isso for uma pessoa de fé, a fala dessa pessoa vai ter peso de verdade. E pode passar horas e mais horas, mas você vai esperar.
Não, eu tenho certeza que ele vai chegar. Porque você deu peso de verdade àquela fala e você deu tanto peso àquela fala como verdadeira que ela se transformou em um fato. É como se ela se transformasse em algo concreto. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui em Hebreus 11:1. A fé, ela é tão firme que as pessoas ela têm certeza de coisas que elas esperam e convicções de fatos que não são vistos ainda como concretos. Isso é fé. E é interessante, de novo, que a raiz da palavra emuná, Aleph, Me e Nun, geram também a palavra declarar, dizer, falar. Por isso que Paulo vai usar lá em Romanos capítulo 10, que nós temos que declarar, com o coração se crê, mas com a boca confessa, fala. Paulo está destrinchando para nós o que é emuná, para nós gentios. Para todos os gentios entenderem o que é fé. Agora vamos para o grego. A palavra grega para fé, fidelidade, é pistes. De novo, pistes deveria ser traduzido sempre como fidelidade, e não como fé. Porque quando as pessoas leem fé, elas levam para o lado que nós já mencionamos, de acreditar. Ah, eu acredito, de crença. Só que pistes é uma fé dinâmica, é uma fé que resulta em ação, é uma fé que resulta em boas obras. Olha aí, a palavra grega utilizada para fidelidade é pistes, que também pode significar persuasão. Assim vemos que a fé e a fidelidade surgem quando deixamos que a palavra de Deus nos persuada, de modo que ouvimos a mensagem da palavra de Deus e a praticamos. Olha que interessante também, até no grego. A palavra pistes, que é fidelidade, a raiz dela também significa persuasão. Ou seja, quando eu leio a palavra ou quando eu ouço a palavra de Deus, eu sou convencido, eu sou persuadido por ela, e essa persuasão, ela me leva à prática. E aí, concluindo, a fidelidade está relacionada ao ato de cumprir aquilo que foi ordenado. Olha que interessante. De novo, a fidelidade está relacionada ao ato de cumprir com aquilo que foi ordenado. Então, isso é fé. Isso é fidelidade. Isso é pistes. O original, até mesmo do grego. E aí, trago a vocês esse texto fantástico de Lucas 6,46, a fala de Yeshua. Forte. Parece que eu ouço ele falar nessa imagem. Por que me chamais Senhor, Senhor? Ou seja, Senhor de forma carinhosa. E não fazeis o que vos mando? Olha o que Yeshua está dizendo. Tem muita gente aí dizendo Senhor, Senhor. E na cultura hebraica, quando se repetia o nome, era uma forma carinhosa de chamar alguém. Então, quando diz Senhor, Senhor, está dando a Yeshua um grande senhorio, chamando ele de Senhor dos Senhores, chamando ele de forma carinhosa.
E Yeshua está dizendo, não adianta me chamar de Senhor, Senhor, e não fazer o que eu mando. Aí é punk, como diz o Rafa. O que adianta esse pessoal colocar lá, apagar as luzes, fundo preto na igreja, tambor, jogo de luz. E, ai, Jesus, eu te amo, meu amor, eu estou apaixonada por Jesus. O que adianta? E Yeshua está dizendo em Lucas 6,46, de nada me adianta de me chamar Senhor, Senhor, reconhecer o meu senhorio e você não fazer o que eu mando. Essa palavra serve para todos. As pessoas dizem que Deus é rei, mas ele não reina na vida das pessoas. As pessoas fazem o que elas querem. Deus não reina na vida delas. Se Deus reinasse na vida delas, elas cumpririam as leis de Deus. Porque um rei, ele tem um reino, e esse reino, ele tem leis. Muitos dizem que Deus é Senhor, mas eles não obedecem ao seu Senhor. É isso que Yeshua está dizendo. Então, essa afirmação de Yeshua, ela é perigosa. Ela deve ser dada bastante atenção ao que ele disse. Que não adianta chamarmos ele de Senhor, Senhor, se não fizermos o que ele nos mandou. E se as pessoas insistirem nisso, elas vão ser condenadas. E aí eu coloquei no próximo slide a conclusão do Sermão da Montanha, do Sermão das Bem-aventuranças, em que ele fala a mesma coisa. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor. De novo, tá vendo? Porventura, não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E iniquidade nós sabemos o que é anomia no grego, prefixo a de negação, nomia vem de nomos, que é lei, aquele que não vive conforme a lei, ou seja, aquilo que Yeshua disse em Lucas 6, chamam ele de Senhor, Senhor, mas não fazem aquilo que ele ordenou. E essas pessoas que chamam a Deus de Rei, a Yeshua de Senhor, e não fazem aquilo que ele manda, não seguem a Torá, não seguem a instrução do Eterno, não seguem a palavra de Deus, é o que Tiago vai chamar de fé de demônios. E aí eu encerro com esse último slide, onde nós temos Tiago falando que esse tipo de fé vazia é fé de demônios. Olha o que Tiago, irmão de Yeshua, irmão de sangue de Jesus, ele diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe dizer, ide em paz,
aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, isso aqui é fantástico, tu tens fé e eu tenho obras. Olha o que Tiago está dizendo. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Você quer conhecer o crente? Olha as obras dele. Desde quando ele veio para Yeshua, o que ele produz? Quais que são os testemunhos de vida dele? Quais que são as experiências que ele tem com o Eterno? Quais que são as experiências que ela tem com o Eterno? Quais que são os frutos dele e dela? O que ela tem feito para o reino, para a implantação do reino de Deus? Aqui, nada? Ih, rapaz, nada? Só frequenta a congregação? Só assiste culto? Fé de demônios. Não tem nada para apresentar? O que você faz em prol do reino? O que você faz em prol da divulgação do evangelho? Você prega a palavra? Você já trouxe alguém para a presença do Eterno? Quais que são as suas atividades no reino? É o que Tiago está questionando. Mostra-me a tua fé sem obras e eu vou mostrar a minha fé através daquilo que eu faço para Deus. Isso é emuná. Isso é fidelidade. Isso é fé prática. Fé que resulta em obras. E aí, termino com o versículo 19. Crês, pisteou. Pisteou. Que vem da palavra pistes. Fé, fidelidade. Crês, tu, que Deus é um só? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Você crê que Deus é um? Ficar declarando o Shema adianta nada. Nada. É fé de demônios. Ficar só declarando e não tem o que mostrar. Não tem obras. O que é que você tem feito pelo reino? Mostra as tuas obras. Porque no dia que nós estivermos diante do Eterno, Ele vai olhar para as nossas obras. Ele vai olhar para as nossas mãos. O que é que você fez com os dons e os talentos que eu te dei? Me mostra. Eu sempre trouxe esse ensino, lembrando, eu sempre trago esse ensino, lembrando um verso de um hino da harpa que diz: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? O verso diz: posso eu, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Não posso. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Então, meus queridos,
essa midot, esse traço, essa midot tovot, esse traço nobre, essa qualidade boa, esse fruto do Espírito, emuná, faz com que nós não tenhamos só bitahom, só crença, só acreditemos em Deus, mas gera em nós essa emuná, que é uma fé dinâmica, que é uma fé prática. Porque acreditar, pisteuou, até os demônios creem. Essa crença, esse tipo de fé, até os demônios têm. E esse tipo de fé que você vai querer apresentar e não tem nada para mostrar, vai te levar à condenação eterna. É a parábola dos talentos que Yeshua contou. Aquele que não tinha nada para mostrar, enterrou o seu talento. Aquele foi lançado na escuridão, onde só havia ranger de dentes e tormenta. Então, que nós tenhamos, irmãos, a verdadeira emuná, firmeza, que nós venhamos declarar, que nós venhamos dar peso da verdade da palavra de Deus como um fato consumado, concreto, porque isso é emuná. Amém, meus irmãos? Então, este é o nosso estudo de hoje sobre a Midot Tovot, emuná, fidelidade. Espero que todos tenham compreendido a diferença de bitachon para emuná, que todos venham, jamais venham se esquecer agora, como disse o Rafa aí, dessa pintura fantástica de Arão e Ur segurando as mãos de Moisés. Ali nós temos a primeira aparição da palavra emuná, que significa firmeza. Você não pode retroceder. Lembrar, né, do texto de Abacuque, o justo, ele viverá da emuná, da fé prática. O texto que revolucionou e ocasionou a reforma. Que vocês não venham se esquecer também da outra palavrinha hebraica, Aman, né, que é usado para Abraão, quando ele creu em Deus, e essa crença dele, que foi uma fé prática, dinâmica, lhe foi imputada como justiça. A fé que foi imputada como justiça a Abraão foi uma fé prática, não uma fé teórica, igual eu vejo em muitos cristãos com a fé teórica. Tem uns que até sabem muito de Bíblia, mas, de novo, não tem nada para mostrar. É aquilo que Yeshua falou. Chama-o de Senhor, mas não faz o que ele manda. É muito cheio de teoria, né? Você tem que provar para ele, né? Tem que provar para ele Shabat, tem que provar para ele Kashiru, tem que provar para ele as festas, tem que provar para ele Torá, tem que provar para ele tudo. E mesmo mostrando, explicando, não quer obedecer. Mas chama Yeshua de Senhor. Só que essas pessoas, se nós não alertarmos elas, não avisarmos elas, vão ter triste fim. Vão ser condenadas por Yeshua no dia do juízo.
E Yeshua vai lhes dizer na cara: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, praticantes da iniquidade. E nós podemos estar inseridos nele, se nós tivermos essa fé de demônio, uma fé teórica, de saber o Shema, de recitar o Shema, mas como diz Tiago, mostra-me a tua fé através das tuas obras. Então, queridos, eu termino com esta frase para todos nós, que nós venhamos mostrar a nossa fé através das nossas obras.